Nesse momento eu chego com tudo, diretamente aqui do The Ridge Hotel em Bascom Ridge, hotel da concentração da seleção brasileira, para trazer as principais notícias do Vascão. É isso mesmo, o Vasco hoje anunciou contratação, também chegada de reforço no Rio de Janeiro, e vou falar sobre Vasco Matos, a redundância, no Vasco. É isso mesmo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, com os principais assuntos e notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina e é um prazer falar a palavra Vasco aqui no Hotel da Concentração da Seleção, porque todo mundo tem que ouvir que o Vasco é o Gigante da Colina. Galera, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações da opção todos. Deixe o like no vídeo. É importante demais para o nosso trabalho. Tá certo? Vamos, sem mais delongas, às informações aqui do legítimo Clube do Povo. E tem bastante notícia hoje para a gente conversar aqui sobre esta contratação confirmada. O Vasco anunciou de forma oficial Fred Luiz como novo CEO. Vamos aqui acompanhar nesse momento a nota cruzmaltina. O Vasco confirmando nesse momento o anúncio da saída do Carlos Amodeu e a entrada do Fred Luiz como CEO, dizendo: a Vasco SAF informa que Carlos Amodeu encerra suas funções executivas na companhia. A decisão foi definida de forma consensual entre o Executivo e o Conselho de Administração, abrindo espaço para um novo ciclo na gestão do clube. Fred Luiz é sócio da Álvares e Marçal e assume o cargo de CEO da Vasco SAF. O Executivo, inclusive, chega com uma ampla experiência no mercado para liderar uma etapa estratégica de processo de fortalecimento institucional e desenvolvimento da companhia. A estrutura executiva passa a contar também com Ricardo Abreu, que assume a posição de CEO, o chefe de operação officer, reforçando a governança e a capacidade de execução da companhia neste novo momento. A Vasco SAF agradece Carlos Amodeu pela dedicação e pelo trabalho realizado ao longo desse período, desejando esse pleno sucesso nos próximos desafios. Então, olha só, vamos lá agora contextualizar toda essa nota do Vasco. Fred Luiz agora passa a ter a responsabilidade de adiantar todo o processo, por exemplo, da questão de um novo patrocinador master, que o Vasco precisa para o fôlego financeiro daqui para frente, pelo menos até o final do ano, ou daqui a 2 anos. O Vasco estava até em negociação mais recente com uma casa de aposta, e aí agora a tendência é que essa situação avance. Outro ponto, Fred Luiz, em caso da venda da SAF, já faz parte da movimentação para Marco Faria Lamáquia comprando, sendo o novo investidor e comprando a SAF do Vasco, permaneça? Possivelmente sim. Toda essa movimentação já faz parte destas mudanças, aquele processo de transição. O novo coordenador de logística, o nome já fala, que é o nome dele, só lembrando aqui, daqui a pouco a gente grava toda, que é o chefe de operação, é o Ricardo Abreu. Daqui a pouco a gente vai conhecer todos esses profissionais para no dia a dia falar mais sobre eles, mas ele que vai ajustar o Vasco nessa questão de logística, as viagens, a questão do voo fretado, a hora, tudo isso, é só um exemplo, é uma das coisas que o chefe de operação ele costuma organizar: hotel, estadia, chegada do Vasco. Então tem essa responsabilidade que é de suma importância, É aquele famoso sempre andar à frente, tem que ter um passo à frente. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu estou aqui na seleção brasileira. Quem administra aqui, diretor executivo, é o Rodrigo Caetano. Para a seleção brasileira estar aqui hoje no The Ridge Hotel, o sorteio da Copa foi dia 5 de dezembro. O Rodrigo Caetano já estava aqui no dia 6, organizando toda essa estrutura para a seleção brasileira hoje estar bem. Então,
Normalmente os diretores, esses profissionais têm essa mentalidade, né? Tem que pensar à frente porque é questão de logística. Deu para entender um pouquinho? Agora, para a gente fechar aqui, sobre chegada de reforço hoje no Rio. Inclusive a foto do lateral Paulinho ao lado do seu assessor. Paulinho, ex-jogador do América Mineiro, lateral esquerdo, estava embarcando, né, ontem, e agora chegou no Rio de Janeiro, embarcou hoje cedo, junto com o empresário Diogo Silva. Então Paulinho, lateral esquerdo, chegando, né, ele que foi contratado na última janela, foi uma contratação antecipada aí do Admar, né, um achado, podemos dizer assim, e o Paulinho, pelo que a gente ouviu falar e viu, né, tem muita personalidade, está em fase de, obviamente, evolução, mas é um lateral para disputar aí e ter oportunidade. A gente tem o Piton, tem o Cuiabano, e o Paulinho vem para integrar, tá? Não é o sub-20 não, galera, é para integrar o elenco profissional. Então o reforço que chegou no Rio de Janeiro hoje é um reforço que já se apresenta juntamente com toda a galera, né? Toda a galera hoje começa os trabalhos no CT Moacir Barbosa. Aliás, começou os trabalhos no CT Moacir Barbosa. Para a gente fechar aqui, o Vasco tem interesse na contratação do treinador português Vasco Matos, de 45 anos. Atualmente o profissional está livre no mercado. As duas partes já estão em conversas e ainda não houve uma oferta salarial. Pelo lado do treinador, ele vê com bons olhos trabalhar no Brasil e acredita que seja um bom destino para continuar a sua carreira. Seu último trabalho foi no Santa Clara de Portugal. Ele tem um retrospecto de 51 vitórias, 23 empates, 32 derrotas em 106 partidas que disputou. Além dele, a diretoria vascaína também realizou contatos com outros nomes. Mas nesse momento de urgência para definir um novo treinador, o Vasco Matos ganha prioridade, tá? Já está em conversa. Essa informação, claro, sempre aqui prestigiando os créditos, foi anunciado primeiro pelo meu amigo Dantesco, do canal Expresso 1923. E o GE acabou de confirmar que está em conversas, o treinador português está à disposição. O Botafogo esteve muito, mas muito próximo de anunciar Vasco Matos. É um treinador português de 45 anos, a gente não tem um bom histórico com treinador português, né? Aquele famoso trauma, né? Ricardo Sapinto, Álvaro Pacheco, aquela coisa toda da boina. Tomara que o Vasco dessa vez acerte, né? Com um treinador novo, muito parecido com o perfil do que o Palmeiras fez quando trouxe o Abel Ferreira, né? Que não estava ali, obviamente, no radar do futebol brasileiro, mas fez grande sucesso e se consolidou. Nesse momento, o Vasco Matos ganha força para assumir e o Vasco precisa o mais rápido possível, né, ter um novo comando para que os jogadores tenham esse tempo aí, um mês praticamente. A Copa termina no dia 19 de julho, é a final da Copa, e aí volta. Dia 22 já temos o compromisso contra o Independiente Medellín, né, no estádio Atanásio Girardot, na Colômbia. E aí precisamos de um treinador para poder colocar logo os pontos nos is e a gente buscar, né, a classificação, melhorar no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Galera, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. BTB Esporte sempre em todos os lugares. Saudações vascaínas. Valeu, um abraço.